Boa tarde, turminhas do sexto ano F, do sexto ano G. Sejam bem-vindos para mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos continuar a estudar sobre a civilização egípcia. Hoje nós vamos estudar sobre o Alto Egito e o Baixo Egito. Me acompanhem na leitura. Por volta de 3.500 anos antes de Cristo, os diversos centros de poder do Nilo foram unificados em apenas dois reinos: o do Alto Egito, localizado nas regiões da nascente do rio Nilo e de seu curso médio, e o do Baixo Egito, localizado no delta do rio. Cerca de 300 anos depois, o Alto Egito e o Baixo Egito se unificaram, formando um grande império. Seu líder foi coroado como faraó, uma mistura de rei e deus. A unificação dos dois reinos pode ser considerado o marco inicial da civilização egípcia. Vamos lá. Na aula passada, a gente estudou que pequenas aldeias foram se formando ao redor do rio Nilo, devido ele ter grandes cheias e devido o solo que ficava perto deste rio era um solo fértil. Então, as pessoas começaram a desenvolver a agricultura e acabaram virando de aldeias para pequenas comunidades, surgindo até mesmo algumas profissões. O que aconteceu? Essas pequenas comunidades, elas foram divididas em duas: o Alto Egito, que ficava no nascente do rio Nilo, próximo da nascente do rio Nilo, e o Baixo Egito, que ficava localizada no delta do rio, ou seja, agora a gente tinha somente dois centros, o Alto Egito e o Baixo Egito. Cerca de 300 anos depois, eles se uniram e viraram um só, formando um grande império. E o líder desse império, o nome dele, ele foi coroado como faraó. E as pessoas o admiravam muito. Ele era uma mistura de rei e deus. Tudo tinha que ser conforme a ordem do faraó, conforme o faraó falava. E a unificação, ou seja, a junção desses dois reinos, foi considerado um grande marco para a iniciação da civilização egípcia. Ou seja, depois que o Alto Egito e o Baixo Egito se uniram, é que o Egito se tornou um grande império. Aqui vocês estão vendo a imagem da pirâmide social egípcia. Notem que no topo está o faraó, abaixo dele os nobres e sacerdotes, depois os soldados, os escribas, os comerciantes, os artesãos, os camponeses e, por último, estão os escravos, que eram aqueles responsáveis por trabalhar construindo, por trabalhar nas obras que tinham do Egito, né? Na verdade, eles não tinham oportunidade de trabalhar em outra coisa porque eles eram escravos. Então, eles trabalhavam num trabalho assim pesado, eles faziam aqueles trabalhos que tinham uma certa dificuldade, né? Que era considerado pior. Esse ficava para os escravos, tá na base da pirâmide. E lá em cima está o faraó, que era considerado todo-poderoso. Me acompanhe na leitura. No alto da pirâmide encontrava-se o faraó, proprietário de todas as terras. No segundo nível encontrava-se a família real, mãe, esposa e filhos do faraó. Ó, vocês percebem que nem a família dele ficava no topo só ficava ele. A família dele, a mulher e os filhos, eles ficavam embaixo. Abaixo da mulher, dos filhos e da mãe de Faraó ficavam os membros das camadas mais altas da sociedade. Eram os funcionários que ajudavam Faraó a governar. A pessoa mais importante era o vizir, homem de extrema confiança do Faraó e que supervisionava toda a administração do governo e atuava como juiz supremo. Havia ainda os altos oficiais militares e os sumos sacerdotes, responsáveis por administrar o clero. Esse vizir, que era homem de extrema confiança, ele era considerado como um juiz, ou seja, o faraó dava uma ordem e o vizir, ele tinha que supervisionar se as obras do faraó estavam sendo cumpridas.
ele era um homem de confiança do faraó. E tudo que o faraó dizia, esse vizir ficava responsável por ver se o povo do Egito estavam cumprindo as ordens. Os sacerdotes, né, eles moravam em casas muito luxuosas, né? Muito bonitas as casas que os sacerdotes moravam. A casa que os membros, né, mais altos da sociedade moravam, eram casas muito luxuosas, que tinham muitos cômodos, jardins, eram casas bem bonitas. Por quê? Porque eles possuíam dinheiro, né?